Olá, galerinha! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do Plano Medicina. Hoje nós vamos dar continuidade à citologia, uma vez que a citologia ela é um assunto extenso, como eu já havia falado com vocês, como eu já havia comentado. Então vamos dar continuidade. Hoje as organelas que nós vamos ver são citoplasma, retículo endoplasmático liso e retículo endoplasmático rugoso, ribossomos, complexo golgiense, lisossomos e peroxissomos, ok? Então fique ligadinho aí que vai começar a nossa aventura nas organelas celulares. Para dar continuidade, a gente precisa aqui lembrar, da estrutura que nós vimos na aula passada, que foi o quê? A membrana plasmática. Ao atravessarmos essa membrana plasmática, nós vamos nos deparar, a princípio, com um líquido. Exatamente. Então aqui esse desenho aqui está bem legal, porque aqui a gente vê meio que a transparência, da célula, onde estão mergulhados aqui as estruturas que fazem parte dela. E essas estruturas aqui, como eu já havia falado na última aula, são as organelas membranosas. Tá ok, galerinha? Organelas membranosas só estão presentes na célula eucariótica. Na célula procariótica, nós temos uma organela citoplasmática chamada ribossomo, porém, essa organela ela não é membranosa, tá bom? Então, aqui nós estamos vendo as organelas mergulhadas, meio que flutuando. E onde elas estão flutuando? É nada mais, nada menos que no citoplasma, tá? O citoplasma, ele é conhecido como hialoplasma, tá? Citoplasma, hialoplasma, citosol também. Tem algumas literaturas que falam citosol, tá? Então, esse citoplasma vai ser o quê? Vai ser um líquido viscoso. Um líquido viscoso. Vou colocar aqui, que se vocês quiserem fazer aí alguma anotação. Líquido viscoso. Onde estarão quem? As organelas membranosas, mergulhadas, flutuando aqui, tá bom? Dentro dessa célula. Pois bem, e você acha que essa é a única importância do citoplasma na célula? Claro que não. O citoplasma, ele realiza duas funções muito importantes, que é o movimento ameboide e o movimento ciclose. Então, agora nós vamos ver o movimento ameboide. Eu quero que você observe bem aqui o movimento que esta célula está fazendo, tá? Para quem não sabe, isso daqui é uma ameba. A ameba, ela é um protozoário, tá? Ela é um protozoário unicelular, ou seja, uma única célula, tá bom? Ela é uma única célula que faz um movimento ameboide. Por isso, esse nome é ameboide, justamente por causa desse protozoário, tá? Mas o que é esse movimento ameboide? Vamos lá, galerinha. Aqui, os protozoários unicelulares, no caso da ameba, que nós estamos vendo aqui nessa animação, eles realizam a função de fagocitose, tá? A fagocitose é que nem aquela que nós comentamos na aula passada. Ela acontece nos lisossomos, tá? Nas células eucarióticas, mas também acontece nos protozoários unicelulares como a ameba. Então, o que ela faz? Ela estende aqui, ó, como os livros costumam dizer, aqui eu tenho uma célula, uma ameba. Aí o que acontece? Para ela se alimentar, ela faz o quê? Ela cria uma invaginação, tá? Ou seja, ela se estende em algumas partes, fazendo com que? Fazendo aparecer os chamados pseudópodes, ou seja, falsos pés. Tá aqui, ó. Tá sendo formado pseudópode. Para quê? Para o englobamento da substância aqui que essa célula vai se alimentar, tá bom?
Então aqui foi formado o pseudópode, que são os falsos pés da ameba. Observe aqui, ó, que ela tá fazendo diversos pseudópodes nas diversas extremidades. Está surgindo, né, diversos pseudópodes. E aqui você pode observar que é muito rápido. Olha como ela pega aqui o alimento. É muito rápido essa animação, mas se você for deixar essa animação em câmera lenta, você vai perceber que ela está aqui, ó. Ela está formando o fagossoma, justamente essa região aqui aonde vai acontecer a alimentação. Vamos dizer, esse fagossomo, né? Esse fagossomo, ele vai se encher de quê? De enzimas digestivas e vai alimentar, vai degradar essa substância que a ameba captou aqui, formou aqui o vacúolo digestivo, né? Fagossomo, depois o vacúolo digestivo, onde vai acontecer a digestão, ou seja, essa célula vai estar no processo de alimentação, de digestão. Então, o resto celular da alimentação dessa célula vai ser o quê? Eliminado. E esse processo de eliminar a substância que foi fagocitada é chamada de quê, galera? É chamada de exocitose, né? Então ela se alimenta e ela expulsa. Esse movimento aqui é um movimento muito simples de se entender. É feito por quem? Pelos protozoários unicelulares. E o exemplo que nós temos aqui é a ameba. Outro movimento que o citoplasma costuma realizar é o movimento ciclose. O movimento ciclose é um movimento de corrente citoplasmática, aonde vai aqui movimentar, acontece principalmente nas células vegetais, no endoplasma das células vegetais. E a velocidade, gente, a velocidade dessa ciclose, ela vai ser orientada pela elevação da temperatura e a quantidade de luz que essa célula recebe, tá bom? Então, quanto mais luz essa célula recebe, quanto maior for a temperatura dessa célula, maior será a movimentação, maior será esse movimento ciclose. Então aqui são os fatores importantes, né, que eu já citei para vocês. A velocidade da ciclose é aumentada quando se eleva a luz e quando eleva-se também a temperatura. Mas, professora, para que serve esse movimento ciclose? Esse movimento ciclose, ele serve justamente, galerinha, para que a célula ela possa trocar substâncias, movimentar substâncias, estruturas, tá bom? Por isso que esse movimento ele é importante, ok? Então, os dois movimentos realizados pelo citoplasma são ciclose e movimento ameboide. O movimento ciclose vai acontecer em quê? Nas células vegetais. Outra estrutura importante para comentar com vocês é uma estrutura chamada de retículo endoplasmático, que eu vou aqui marcar ali para vocês. Esse daqui vai ser o retículo endoplasmático rugoso. Mas, professora, por que ele vai ser chamado de retículo endoplasmático rugoso? Vocês observam que nessa estrutura nós temos pontinhos? Sim, né? Então, esses pontinhos eles serão chamados de ribossomos. E os ribossomos, junto com o retículo endoplasmático, vão ser responsáveis pela síntese de proteína. Retículo endoplasmático rugoso, junto com os ribossomos, vai ser responsável pelo quê? Pela síntese de proteínas. E ele só é chamado de rugoso, é muito importante que você grave isso. Esse retículo endoplasmático é chamado de retículo endoplasmático rugoso justamente pela presença dos ribossomos, ok? Então, a função do retículo endoplasmático rugoso com os ribossomos, os dois juntos, serão responsáveis pela síntese de proteínas nas células. Mas nós temos aí também o retículo endoplasmático liso. As funções desse retículo endoplasmático liso serão três: síntese de ácidos graxos, síntese de fosfolipídios, síntese de esteroides. Elas vão ser abundantes, esse retículo endoplasmático liso aqui,
ele será abundante em dois tipos de células: as células do fígado e as células das gônadas, tá? Mas por que as células do fígado? É justamente porque é no fígado onde nós vamos ter o quê? A síntese, principalmente no fígado que nós vamos ter a síntese de ácidos graxos realizados por essa estrutura. A síntese de fosfolipídio, gente, para que o fosfolipídio é importante? Vocês lembram? A importância do fosfolipídio? A importância do fosfolipídio é justamente na formação do quê? Da membrana plasmática. Beleza? Onde eles fazem a dupla camada de fosfolipídios. E nós temos a síntese de esteroide. Esse esteroide aqui, esse retículo endoplasmático liso, ele vai ser abundante aqui nas células da gônada, justamente porque é aqui nas gônadas que serão produzidos os hormônios esteroides. Beleza? As gônadas, para quem não sabe, é uma estrutura que fica em cima do rim. Então, são nas gônadas que esses hormônios vão ser produzidos, beleza? Por isso que essa estrutura, o retículo endoplasmático liso, será abundante nas células do fígado, onde nós vamos ter a síntese de ácidos graxos, a síntese de fosfolipídios e síntese de esteroides nas células das gônadas, tá? Então, gravem essas informações que elas são muito importantes. E vamos prosseguir agora com a função de outras organelas. Nós vamos falar agora dos ribossomos. Como nós já vimos, os ribossomos estão presentes no retículo endoplasmático rugoso, mas também no citoplasma da célula. E ele vai ser responsável pela síntese de proteína. E aqui nós vamos mostrar para vocês a estrutura, como se estrutura um ribossomo. Aqui nós temos uma unidade, uma subunidade maior e uma subunidade menor. Porém, esse ribossomo, ele só vai poder ser chamado de ribossomo funcional quando ele se ligar com uma fita de RNA mensageiro, que é essa fita aqui representada na figura. Então, ao se ligar aqui ao RNA mensageiro, os ribossomos vão começar a fazer a síntese de proteína, onde nós vamos ter a presença dos aminoácidos. Então, esses aminoácidos vão trazer os anticódons. Os anticódons, galerinha, vão ser nada mais, nada menos que uma trinca de bases nitrogenadas. Não sei se vocês lembram ou se vocês já estudaram, as bases nitrogenadas são adenina, timina, citosina, guanina, uracila. Deixa eu ver se está faltando algum. Adenina, timina, citosina, guanina e uracila, tá? Então, na síntese de proteínas, nós vamos ter a presença de uracila, de guanina, de citosina, de adenina. Essa timina aqui, ó, ela vai estar presente principalmente nas fitas de DNA, tá? Como nós estamos falando de RNA aqui, de síntese de proteína, nós vamos trabalhar somente com essas três que eu já falei para vocês: a citosina, a guanina, a uracila e a adenina, tá? Onde a adenina vai se ligar com a uracila e a citosina vai se ligar com a guanina, ou uracila e adenina, guanina com citosina. Então, lembre aqui, garantido sempre está com caprichoso. O A, lembra do ao ou ua, ao contrário, tá bom? Então, sempre eles vão se ligar, A sempre se liga com U e G sempre se liga com C, beleza? E pode ser vice-versa aqui, ou UA ou GC, beleza? Então, não esqueça dessa informação, para você entender, para você que ainda não viu essa parte de bases nitrogenadas, é importante você saber essa informação. Vamos lá. Eu vou desenhar aqui no cantinho para você
nós temos os códons eles vão estar aqui presentes. Vamos supor que 3 desses aqui formam um códon. Vamos supor o códon UCG, tá? Então, aqui é esse primeiro códon. Vamos supor, só um exemplo, tá? UCG. Então, ele é o códon. Então, qual vai ter que se ligar aqui com ele? O anticódon. O anticódon, se o U liga com A, então nós vamos ter aqui A. O C liga com quem? Com o G. E o G liga com quem? Com o C. Então, aqui eu vou ter a primeira ligação, tá? É só um exemplo, só para vocês entenderem depois aqui na animação, tá? Então, sempre vai começar com o aminoácido metionina, tá? Que ele vai estar representado por MET. Esse MET que vai aparecer aqui na animação, ele vai ser o primeiro aminoácido a trazer o anticódon, tá? Então, esse daqui vai ser o anticódon. Aminoácido, tá? Então, o aminoácido, ele sempre vai ser responsável por trazer o quê? O anticódon, tá? E o códon vai estar onde? Vai estar aqui nessa fita de RNA mensageiro. Então, vamos lá. A primeira etapa está ocorrendo. Observe que nós já temos aí o primeiro aminoácido, que é a metionina. Já se ligou aqui a fita de RNA e o ribossomo, de fato, agora está acontecendo a produção da proteína aqui. Observe que o ribossomo está codificando qual deve se ligar. Assim que vai se ligando, vai se formando o quê? A fita de proteína aqui, ó. Observe que cada um com seu correspondente. E é isso. A proteína se formou e se soltou aqui. Beleza? Então, o que a gente viu aí? Primeira etapa da síntese de proteína. Os ribossomos se ligam com a fita do RNA mensageiro. Certo? Então, quando ele começa aí fazer quando ele se liga, né, com a fita de RNA mensageiro, junto vem também quem? O RNA transportador, que vai trazer quem? Que vai trazer o primeiro aminoácido, no caso a metionina, certo? Assim que eles estão ligados já o ribossomo, fita de RNA mensageiro e chega o RNA transportador também trazendo aminoácidos se ligando, nós vamos ter a segunda etapa, que é o quê? Que é a codificação da informação, ou seja, os ribossomos orientam quais os aminoácidos devem ser trazidos, né? Quais os aminoácidos da vez. Para se ligar com o quê? Com o códon, certo? E a terceira etapa, e assim vai se formando a proteína. E a terceira etapa é o quê? É a formação total, né? A formação total da proteína. Beleza? Então, se você não entendeu, se você ficou com alguma dúvida, você volta a parte de novo desse vídeo. Mas, basicamente, o que você precisa saber são essas 3 etapas, tá bom? E também saber quais são aqui os correspondentes, né? Qual é o códon, qual é o anticódon correspondente aos códons que estão sendo informados aqui pela fita de RNA mensageiro. E quem é que vai orientar aqui essa ligação dos aminoácidos? Vão ser os ribossomos na segunda etapa, tá? E conforme vai se ligando, vai se formando o quê? Vai se formando a proteína. Então, assim que formada, ela se solta do ribossomo. E vamos para o complexo golgiense, uma das organelas que eu mais gosto. Não sei porque eu acho ela bonitinha, talvez seja isso. Então, vamos lá. O complexo golgiense
é uma organela formada de 6 a 20 bolsas membranosas achatadas. Observem aqui a estrutura dela, beleza? E ela vai ter duas faces, ela vai ter a face cis e a face trans. Ela vai estar próxima nas células animais, tá bom? Ela vai estar próxima ao núcleo. Então aqui eu vou desenhar para vocês. Aqui vamos supor eu tenho o núcleo. Ao lado do núcleo, meio que saindo do núcleo, né? Eu tenho quem? O retículo endoplasmático rugoso. Aí o retículo endoplasmático liso, mais ou menos por aqui também. Então vamos desenhar mais ou menos essas estruturas aqui para a gente se localizar, tá bom? Vai que cai, né, o local delas. Então aqui eu tenho o retículo endoplasmático rugoso. Esses pontinhos aqui vão ser os ribossomos. Então vamos supor que foi feito aqui, ó, a síntese de proteína. E essas proteínas, essas enzimas que saíram daqui, elas vão para onde? Para o complexo golgiense, tá? Então, nesse complexo golgiense aqui, ele vai receber essas proteínas, essas enzimas. O que ele vai fazer? Ele vai receber as proteínas, ele vai modificar essas estruturas, ele vai separar, ele vai empacotar e ele vai enviar para o meio extracelular, aonde elas serão utilizadas, beleza? Então, aqui são nessas cisternas também chamadas, que acontece o recebimento, é que nem uma fábrica, o recebimento, a modificação, a separação, o empacotamento e também o envio, tá? Então, a face cis fica voltada aí para essa parte mais próxima, para essa região mais próxima ao núcleo, e a face trans fica voltada para a região mais periférica da célula. Aqui, ó, nós podemos ver, né? Essa região aqui é a face cis e essa vai ser a face trans. Então, quando essas substâncias, essas proteínas são modificadas, são empacotadas e são enviadas para o meio extracelular ou para o citoplasma das células, essas substâncias prontas já vão sair aqui pela face trans da célula. Então, as proteínas entram pela face cis e saem pela face trans, tá? E qual é a outra função importante do complexo golgiense, galerinha? Alguém sabe me falar? Pensa aí rapidinho. Então, outra função importante será o quê? A síntese dos carboidratos. Síntese de carboidratos. Ou também chamado de glicídios, né? Síntese de glicídios. Glicídios, açúcares ou carboidrato, ou também chamado de carboidratos. Mas também esse complexo golgiense, além dessa função de síntese de glicídios ou carboidratos, ele vai ser responsável também pela função da produção de lisossomos. Mas o que é lisossomos? Esses lisossomos aqui, eles são responsáveis pela digestão celular. Então, é nessa região aqui, é nessa organela membranosa que é produzido quem? Os lisossomos. Belezura? Então, gravem essas informações que elas são muito importantes, tá? Função do complexo golgiense, síntese de glicídios e síntese de lisossomos, produção de lisossomos, que é a organela responsável pela digestão celular. E chegou a vez dos lisossomos, essa organela, muito legal de se estudar também, porque ela é bem simples, tá? Então, dentro aqui dessas organelas, nós vamos ter o quê? Enzimas digestivas.
Como nós já falamos anteriormente, os lisossomos são responsáveis pelo quê? Pela digestão celular. Aqui eles vão formar, né? Aqui o complexo golgiense, ele está liberando aqui essas vesículas chamadas de lisossomos. Essas vesículas de lisossomos, elas vão fazer o quê? Elas vão englobar substâncias mortas na célula, vão englobar outras substâncias, né, que são prejudiciais para a célula. Que ela vai fazer? Ela vai fazer um fagossomo, ela vai digerir essa substância, essa célula morta, vai digerir esses restos celulares, até mesmo micro-organismo, às vezes, que entra dentro da célula. Então, ela vai englobar, vai fazer um fagossomo, vai digerir com suas enzimas digestivas essa substância. Depois, o que ela vai fazer? Ela vai fazer exocitose, vai expulsar os restos celulares para fora da célula. A célula, quando ela está muito envelhecida, ela também costuma fazer autofagia, ou seja, autodestruição. Quando acontece a autofagia na célula, são os lisossomos que tomam conta, que são responsáveis por esse trabalho de destruir a célula, beleza? Justamente por causa das suas enzimas digestivas. E vamos para a última organela, galerinha. Bom, chegamos na organela chamada peroxissomo. Essa organela, minha gente, ela é muito abundante nas células do fígado. Então, pode crer que no fígado nós vamos ter aí muitos peroxissomos. Então, eu coloquei aqui para vocês observarem as principais funções do peroxissomos. Aqui nós temos a oxidação de ácidos graxos. Esses ácidos graxos aqui, essa oxidação vai ser justamente para a formação de colesterol. E para quem não sabe, colesterol vai ajudar lá na formação da membrana plasmática, tá bom? Então, no caso, o ácido graxo vai ser um subproduto aí, vai ser um produto, uma matéria-prima para a formação de colesterol e colesterol para a formação de membrana plasmática. Quando eu falo de colesterol, eu estou me referindo ao colesterol bom, né, que vai aqui ajudar nessa formação de membrana plasmática. Outra função vai ser aqui integrar a matéria-prima para a respiração celular. Quando a gente fala em respiração celular, nós estamos falando em obtenção de energia, beleza? Então vai ser importante aí para a matéria-prima, para integrar a matéria-prima da respiração celular, beleza? E outra função importantíssima é a decomposição da água oxigenada, que é tóxica ao nosso organismo. Então, a água oxigenada no nosso organismo, quando ela vai sendo produzida, ela vai sendo logo o quê? Decomposta, justamente por causa dessa organela importantíssima chamada peroxissomos. Bom, galerinha, então aqui nós terminamos essa segunda parte das organelas das células eucarióticas. Então agora nós vamos para os nossos exercícios. E vamos para a questão da VUNESP 2014. Os peroxissomos, a organela que nós acabamos de ver. Os peroxissomos são organelas celulares presentes no citoplasma de células animais e vegetais. É correto afirmar que nas células humanas essas organelas. Nas células humanas, vamos ver se vocês lembram. Letra A. Produzem enzimas e ácidos nucleicos. Gente, os peroxissomos, eles produzem ácidos nucleicos? Não. Então, só que nessa primeira parte da afirmativa aqui, nós já observamos que essa questão está errada, né? Mas vamos continuar. Para o uso no metabolismo de proteínas e ácidos graxos, sendo abundantes nas células do estômago e pâncreas. Elas são abundantes no estômago e pâncreas? Também não. Então, essa alternativa está errada. Transforma o lipídio em açúcares para o uso na produção de ATP intracelular e manutenção das funções celulares normais, sendo abundante nos pâncreas. Bom, essa parte aqui de que transforma lipídios em açúcares para o uso na produção de ATP intracelular e manutenção das funções celulares, essa parte aqui, ela também está errada, tá bom? E elas não são abundantes onde? No
pâncreas. Letra C. Decompõe o peróxido de hidrogênio, que é a mesma coisa que água oxigenada. Realiza a oxidação de ácidos graxos e participa da síntese de compostos como colesterol. Decompõe o peróxido de hidrogênio, que no caso é a oxigenada. Isso daqui tá certo, né? Realiza a oxidação de ácidos graxos, também tá certo. E participa da síntese de compostos como colesterol, sendo abundante nas células do fígado e dos rins. Corretíssimo, elas também são abundantes nas células dos rins, beleza? Mas vamos ler aqui a letra D. Sintetizam enzimas e componentes da membrana plasmática. Isso daqui tá certo, porque na verdade ela vai fazer lá a parada dos, como nós vimos, dos ácidos graxos, que vai ser matéria-prima para a produção de colesterol, e o colesterol. Então, por um lado, essa parte aqui está correta, né? Mas vamos ler o restante. Cadê? Sintetizam enzimas e componentes da membrana plasmática e nuclear dos neurônios, sendo abundante no sistema nervoso central. Gente, elas são abundantes no sistema nervoso central? Também não. Então, essa alternativa está incorreta. Inicia a síntese de proteica nos ribossomos. Gente, inicia a síntese proteica nos ribossomos celulares, isso é verdade? Também não. Síntese de glicogênio, sendo abundante principalmente nas células do fígado. Bom, elas são abundantes na célula do fígado, porém, ela já começou com uma afirmativa incorreta, né? Então, a resposta correta dessa nossa questão será a letra C. Vamos para a questão 2, VUNESP 2015. Gente, só frisando que a VUNESP, essas questões não caíram na UEA, porém já caíram nas provas da VUNESP. A VUNESP é a empresa responsável por realizar as provas da UEA, tá bom? Então a gente sempre vai focar nas questões da VUNESP. Nós só traremos questões de outras bancas caso a gente tenha dificuldade mesmo de encontrar questões da VUNESP, porque tem alguns assuntos que a VUNESP não costuma colocar nas suas provas, tá bom? A figura a seguir ilustra uma célula vegetal com alguns de seus componentes. A organela celular formada por duas membranas lipoproteicas, com capacidade de deslocamento no citoplasma, alteração de forma, crescimento e divisão, está indicada na figura pelo número. Então, a questão ela quer saber qual é a organela celular formada por duas membranas lipoproteicas. Qual organela, hein, galerinha? Com capacidade de deslocamento no citoplasma e alteração de forma, crescimento e divisão. Olha o que essa organela faz. Muitas coisas. Vamos lá. O 2, ele está indicando o quê? O 2, a gente está vendo que ele está indicando essa estrutura branca, que é o citoplasma. Um está indicando o núcleo. O 5, ele parece o complexo golgiense. Complexo golgiense. Vou colocar aqui só o Golgi. E aqui eu tenho como observem que parecem umas moedas dentro. A estrutura que tem essas moedinhas dentro são chamadas de quê, gente? Quem lembra? Cloroplasto. Vamos lá. Ou seja, e aqui nós temos o vacúolo. Vacúolo. Bem grande, por sinal, né? Vamos lá. Qual é a função de cada estrutura dessa, gente? O vacúolo nós vamos ver que a função além de armazenar água, ela possui, né, um teor aqui bastante ácido, né, para proteger a célula contra os animais que se alimentam das células vegetais, ou seja, elas dão um sabor agradável. Elas têm função também semelhante com os lisossomos
das células animais, beleza? Então, não bate aqui com as funções que ele cita aqui, né? Duas membranas lipoproteicas, ela é formada por uma membrana, mas não por duas membranas lipoproteicas, tá bom? Com capacidade de deslocamento no citoplasma, também não. Alteração da forma de crescimento e divisão, também não. O núcleo faz isso, gente? Não. O núcleo produz todo tipo no caso, as substâncias que irão lá participar das sínteses de proteína, né? Como RNA transportador, RNA mensageiro. Vamos lá. Além de aqui, nessa região, nós temos o material genético, né? E o núcleo, que vai ser formado por ribossomos. Complexo de Golgi. Complexo Golgi, nós já vimos que eles fazem a síntese de carboidratos. Eles fazem também o quê? Recebimento, armazenamento, modificam, empacotam e distribuem o quê? As proteínas que vêm aqui do retículo endoplasmático rugoso, certo? E sobrou, o citoplasma é o quê? É um líquido viscoso, a qual está mergulhado, né? As organelas membranosas nas células eucarióticas e nas células procarióticas as suas organelas. Porém, ele não tem assim dupla membrana, né? Duas membranas lipoproteicas, e também não tem a capacidade de forma, crescimento, ele não faz essa função. Então, a 2 também não é, né? Vamos lá para a 4. A 4 tem o cloroplasto. Gente, tanto o cloroplasto quanto a mitocôndria, eles terão dupla camada membranosa, tá bom? Duas membranas lipoproteicas, desculpa. Terão duas membranas lipoproteicas. Eles terão capacidade, sim, de deslocamento pelo citoplasma. Eles também terão a capacidade de alterar sua forma. Elas também terão a capacidade de crescimento e divisão, tanto mitocôndrias quanto os cloroplastos. Mas como não tem numeração na mitocôndria, nós vamos ficar com o número 4. Então, a questão correta a alternativa correta é a letra D. Vamos lá, povo! Vamos para a terceira questão. Essa questão é da UEL e ela diz o seguinte: as estruturas que podem estar aderidas ao retículo endoplasmático são... essa tá facinho, né? Vamos lá. São os pinossomos? Não. São as mitocôndrias? Não. São os vacúolos? Não. São os ribossomos? São os lisossomos? Não. São os ribossomos? Sim. Então, aqui a resposta correta é a letra B. Vamos para a questão de número 4, essa questão é legal. IFPE 2017. Uma das causas da infertilidade masculina é a teratospermia, uma alteração na morfologia do espermatozoide, ou seja, a forma, que passam a ter a cabeça redonda, não havendo a formação do acrossomo, que é uma vesícula repleta de enzimas digestivas, localizadas na cabeça do espermatozoide, sendo essencial a sua presença no ovócito e a fertilização. A organela que produz o acrossomo é denominada. Gente, eu não citei para vocês por causa dessa questão, mas nós vamos ter lá no complexo golgiense, ele vai ter uma função muito importante em relação à formação do espermatozoide, porque ele vai formar o acrossoma do espermatozoide, que nós vamos já ver o que é, tá bom? Então, o complexo golgiense vai ser responsável pela formação desse acrossoma. Então, aqui eu vou mostrar para vocês. Aqui, ó, eu tenho uma célula normal, uma célula animal, e aqui dentro suas organelas, certo? Núcleo, temos as mitocôndrias, temos os retículos endoplasmático rugoso e liso, e nós temos o complexo golgiense, tá? Então, o que vai acontecer? Esse complexo golgiense, na formação do espermatozoide, nós vamos ver aqui, ó. Os centríolos, eles vão para essa extremidade, onde vão surgir o quê? Onde vai surgir a cauda do espermatozoide. Observe
que uma parte do citoplasma é eliminado, tá? Então, essa parte do citoplasma aqui na célula vai ser eliminada. Vai ser eliminada e reabsorvida pelo organismo depois. E aqui nós vamos ver a formação. Olha as mitocôndrias, gente. As mitocôndrias, para quem não sabe, as mitocôndrias elas também vão ficar na região, nessa região aqui, ó, que forma a cauda do espermatozoide, porque elas que vão dar energia para a movimentação do espermatozoide, beleza? Os centríolos formam, né? Vai surgir lá dos centríolos a cauda e as mitocôndrias, observe que vão estar aqui justamente porque o espermatozoide vai precisar da energia para a movimentação e quem produz energia? As mitocôndrias. E observem, galerinha, aqui, ó, na região onde estava o complexo golgiense, está se formando uma estrutura que vai ser chamada de acrossomo. E esse acrossomo vai estar cheio de enzimas digestivas. Por quê? Lembra que o complexo golgiense é o responsável pela formação do lisossomo, que é uma organela rica em enzimas digestivas? Pois então ele vai ser usado aqui para a formação do acrossoma do espermatozoide, justamente porque essas enzimas aqui do acrossoma que vão conseguir perfurar a zona pelúcida lá do óvulo, tá bom? Que ele vai encontrar, beleza? Então, o complexo golgiense, ele é responsável pela formação dessa estrutura que vai ser chamado de acrossomo, rico em enzimas digestivas. E aqui já está um espermatozoide todo bonitinho, formadinho, beleza? E vamos para a alternativa. Então, ele quer saber qual é a parte, né, qual é a organela responsável pela produção do acrossoma, certo? Que vai lá fazer a penetração no ovócito, tá? Vamos lá. Eu falei óvulo, mas não é óvulo, é ovócito, tá bom? Ainda há pouco. Então, aqui, vamos ver. Complexo de Golgi e complexo golgiense. Mitocôndria. É a mitocôndria? Não. A mitocôndria ela vai ser responsável pelo quê? Para dar energia para a movimentação do espermatozoide. Beleza? Retículo endoplasmático granuloso. Também não. Retículo endoplasmático liso. Não. Peroxissomo. Não. Então, a alternativa correta aqui é a letra A. O responsável por formar o acrossoma, aquela região onde vai ser rico em enzimas digestivas que vão atravessar a zona pelúcida do ovócito, vai ser chamado de complexo de Golgi ou complexo golgiense. E vamos para a nossa última questão. Tá acabando a aula de hoje, galerinha. E vamos lá. Há algum tempo, os biólogos vêm pesquisando a origem das organelas celulares e sugerem que os dois tipos básicos de organização celular dos dias atuais são heranças de um passado remoto. A cientista Lynn Margulis, eu acho, sugeriu que a origem da célula eucariótica está relacionada às associações simbióticas obrigatórias entre diferentes seres. Com base no exposto e em seus conhecimentos sobre as células procarióticas e eucarióticas, em relação às afirmativas abaixo, é correto afirmar que... Vamos lá, gente. Em relação à origem das células, vamos ver o que é correto afirmar. Nós já vimos nas aulas passadas a teoria endossimbiótica, um resumo, né? Um rápido resumo sobre a teoria endossimbiótica. Então, ela diz a questão número 1, a alternativa 1. Esta hipótese chamada teoria endossimbiótica é muito improvável, porque a simbiose é um evento raro na natureza. Vamos lá. A 2. A membrana que envolve as mitocôndrias dos cloroplastos é dupla. Aqui está correto. O que sugere que bactérias endossimbióticas foram fagocitadas por uma célula proteucarionte. Gente, está correto também isso daqui. A gente sabe que na teoria endossimbiótica, eles acreditam que as bactérias endossimbióticas foram fagocitadas por células eucariotas primitivas, né? Protoeucarionte quer dizer células eucariotas primitivas, as primeiras, beleza? Então está correta essa alternativa. As organelas de eucariontes, mitocôndrias e plastos têm DNA próprio. As organelas de eucariontes, mitocôndrias e plastos têm DNA próprio? Sim, eles têm.
e por isso podem realizar divisão autônoma. Justamente, como eles têm DNA próprio, eles podem realizar divisão autônoma. Então tá certo. Vamos ver, esta hipótese chamada de teoria do simbiótico é muito improvável. Gente, ela é improvável? Não, porque a simbiose é um evento raro na natureza. Gente, ela não é improvável porque ela pode não ser um evento comum, mas ela ocorre sim na natureza, tá bom? A maior prova somos nós, são as nossas células, beleza? Existem eventos de simbiose sim na natureza. A gente não costuma ver, porque a gente não costuma se aprofundar nos estudos da biologia, né, galerinha? Mas se a gente fosse aprofundar, a gente sabe que existem muitos eventos simbióticos aí na natureza, tá bom? Então, esta está errada. Então, as afirmativas 2 e 3 são as afirmativas corretas. Então, vamos ver qual é a letra A, onde a alternativa 2 e 3 são verdadeiras. Então é isso, meus queridos. Vamos aqui para a nossa lista semanal de exercícios. Vocês, por favor, não esqueçam de fazer os exercícios. Por exemplo, se você hoje está na segunda semana de estudos, na terça-feira, na segunda semana de estudo, então a gente vai dividir assim, ó. Primeira semana, segunda semana, terceira semana, quarta semana de estudos, certo? Então, se você está no segundo dia da segunda semana de estudos e você fez 20 exercícios, você vai colocar aqui, ó, 20, tá bom? Para você ter controle de exercício, da quantidade de exercícios que vocês estão fazendo, porque vocês sabem que no processo de estudo, de preparação para o vestibular, o exercício é fundamental, é uma das partes mais importantes para a aprovação, beleza? Então, não fiquem somente nas aulas assistidas, nas apostilas lidas, mas é necessário que vocês façam exercício, no mínimo 10 e no máximo quanto vocês conseguirem fazer, beleza? Então é isso, galerinha, até a próxima aula e eu aguardo vocês, beleza? Firme e forte nos estudos, sua aí a camisa, sua aí um pouquinho o cérebro que vai dar certo. Abraço!